Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. É um tema bem diferente, né? Poxa vida, técnicas para o trabalho à distância. É um tema novo para concursos públicos, mas é um tema que já mostra uma grande preocupação dos bancos, das instituições financeiras e de todas as outras instituições privadas com essa nova modalidade de trabalho. Então espero que ao final dessa aula você esteja preparado para trabalhar da sua casa e principalmente para conseguir tirar o melhor proveito enquanto faz isso. Vamos lá! E para começar a nossa aula, eu queria salientar aqui quais são as principais vantagens do trabalho à distância, do trabalho remoto. Existem vantagens tanto para o lado do colaborador quanto para o lado da instituição. E aí eu trouxe aqui para a gente ver junto as principais. E quais são aí as principais vantagens quando a gente fala do trabalho à distância? Para mim, pessoalmente, flexibilidade é uma das maiores. Por quê? O que é flexibilidade? Cara, é trabalhar aí de praticamente qualquer lugar do mundo, né? Então, você respeitando o seu horário de trabalho, você tendo a sua rotina bem definida, você pode trabalhar da sua casa ou um dia que você de repente dormiu fora de casa e está em outro lugar, você consegue executar as suas atividades de uma maneira muito mais flexível, sem a necessidade de estar dentro de um ambiente formal, dentro de um escritório, certo? A próxima é a economia de tempo e de custos. A economia de tempo porque, poxa, a gente sabe o tanto de tempo que se gasta com deslocamento no dia a dia. Poxa, vai para o trabalho, volta para o trabalho, trânsito, transporte público, eu não sei exatamente como você vai, mas com certeza o tempo é um ativo que você gasta quando você faz isso. E economia de custos também. Quando a gente fala em economia de custos, a gente está falando economia de custos para você, que economiza com o transporte, obviamente, mas também para a companhia, né? A companhia muitas vezes não vai te pagar aquele vale-transporte que você gastaria, muitas vezes ela não vai gastar aquela energia elétrica ou aquele recurso para manter aquele escritório tão grande naquele período de trabalho. Então essa modalidade de trabalho traz economia para as duas pontas, tanto para o colaborador quanto para a companhia. E a produtividade. Muitas pessoas se sentem muito mais produtivas num ambiente diferente do escritório. Mas nosso escritório foi feito para trabalhar, como é que a pessoa se sente melhor num ambiente que não é o escritório? Porque o escritório tem muitas interrupções, né? A gente sabe que o colega do lado fala alto, a gente sabe que tem o barulho de uma obra, a gente sabe que sempre tem alguém querendo conversar. Então existem muitos estudos que provam que existe uma produtividade maior para colaboradores que sabem trabalhar remotamente. E aí que está o ponto, eles sabem trabalhar remotamente, eles não apenas trabalham remotamente. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, como se preparar para trabalhar remotamente. A próxima é a globalização do trabalho. Isso, puxa, mudou o mercado de trabalho, né? Hoje em dia a pessoa pode trabalhar para qualquer lugar do mundo da sua casa, né? Anteriormente a pessoa precisava se deslocar, a pessoa concorria a empregos na sua cidade ou no seu estado. Hoje em dia os colaboradores podem se candidatar a vagas em qualquer lugar do mundo e as empresas também têm a oportunidade de contratar talentos de forma global. Ou seja, cara, quero contratar um cara aqui, mas eu quero contratar um cara super expert nesse assunto. Poxa, achei um cara dos Estados Unidos. Talvez eu consiga contratar esse cara e esse cara continue morando lá, continue com a sua vida do jeito que ela está. Isso é muito bom para os profissionais, que abrem novas oportunidades de trabalho, e isso também é bom para as companhias que conseguem encontrar talentos fora da sua região. Para os profissionais, além de conseguir abrir essa porta aí de outros lugares do mundo, da cidade, do país, também traz um outro componente que pode ser perigoso. Traz uma concorrência maior. Então, antes você concorria àquela vaga com profissionais da sua cidade, do seu estado. Cara, agora você está concorrendo àquela mesma vaga com pessoas do mundo inteiro. Então, você tem que estar bem preparado para conseguir a sua posição. E a sustentabilidade, né? Uma vez que a gente está economizando principalmente deslocamento, a gente está economizando combustíveis fósseis, energia, a gente está trazendo uma melhora para o meio ambiente, a gente está poluindo menos. Então isso também ajuda no ponto de vista de sustentabilidade, certo? Muito bom, parece muito bacana, parece muito maravilhoso, mas nós temos alguns pontos que são super críticos quando falamos de trabalho à distância. E aí eu vou elencar aqui para vocês quais são os pontos que a gente precisa prestar
muita atenção para que a gente consiga trabalhar remotamente de uma maneira bacana, que seja tanto bacana para a gente, mas quanto bacana para a companhia também, que a gente consiga produzir bem, que a gente consiga realizar as nossas entregas e também ter a nossa satisfação pessoal, porque é muito difícil. As barreiras não são tão pequenas assim como a gente imagina. Então vamos lá. Quais são aí os principais desafios? Eu trouxe 5 desafios que são muito grandes no trabalho remoto, no trabalho à distância. O principal e o primeiro dele é a comunicação. Trabalho no mundo corporativo há muitos anos. E se eu perguntar para 10 empresas qual é o principal problema que ela enfrenta no dia a dia, nas suas rotinas com os seus colaboradores, eu acredito que 11 vão me responder que é comunicação. E mesmo quando o trabalho é feito de maneira presencial, quando você pode cutucar o coleguinha, quando você entende o que ele está falando. Então, assim, a comunicação no trabalho remoto ela é ainda mais complicada. Então, para mim, é o item mais difícil de se controlar para que esse trabalho flua de uma maneira adequada. O segundo é o isolamento social. A gente sabe que, né, hoje com a internet, com a digitalização das coisas, as pessoas não precisariam mais sair de casa para quase nada. Só que esse isolamento social causa alguns problemas psicológicos e de felicidade muito grande também. Então, poxa, como é que eu faço para trabalhar 100% remoto, por exemplo, e ter um contato social, e ter uma galera, e ter amigos para sair? Então é difícil, é uma barreira e existem formas de contornar isso, tá? O terceiro item é a dificuldade de separar o trabalho e a vida pessoal. Porque você acordou, você está na sua casa, como é que você separa o tempo que você está trabalhando? Como é que você separa o que é vida pessoal do que é vida pessoal profissional? Porque às vezes você está lá trabalhando no sofá da sua casa, por exemplo, e você está com o seu chefe e fala, pô, o meu chefe está aqui no sofá comigo. Né? Como é que você desliga aí essa chavinha e fala, cara, esse daqui é o Gustavo Skock com um chapéu de trabalhador e agora esse aqui é o Gustavo Skock com um papel de dono de casa, que vai lavar a louça. Então é muito difícil e é um ponto importante a ser observado quando a gente fala em trabalho remoto. O quarto é mais voltado para quem faz gestão de times. A gestão à distância ela é mais complexa, né? Você não tem o controle absoluto daquele colaborador, do que aquele colaborador da sua equipe está fazendo, né? Você não está lá pertinho dele para passar uma nova instrução, você não está pertinho dele para sentir como ele está naquele dia, se ele está produtivo, se ele precisa de alguma coisa. Então o componente distância, ele cria um grau de complexidade bem grande para a gestão. E o quinto, que é super importante, principalmente para vocês que serão futuros bancários, é a segurança da informação. Gente, dados é muito importante, né? Dados, hoje em dia, principalmente para instituições financeiras, são muito importantes, assim, é o core do negócio. E como é que você trabalha usando lá os sistemas do banco, tendo acesso a informações de conta bancária e uma série de coisas e consegue se prevenir para não sofrer nenhum ataque, nenhum vazamento de dados de cliente ou da própria instituição. Então é um ponto super importante da gente olhar com bastante atenção, falando principalmente das funções novas que vocês vão assumir em breve. E aqui agora a gente começa com os itens de como se preparar para o trabalho. E de verdade, é isso que o banco quer saber de você. Ele não quer saber se você sabe o que é trabalho remoto, né? Ele não quer saber se você sabe realmente os benefícios e os problemas que isso traz. Mas o que ele quer saber? Cara, será que esse cara aí sabe como é que faz para trabalhar remotamente? Será que ele seria produtivo trabalhando fora do escritório 1, 2, 3 vezes por semana? Então é isso que eles querem saber e é isso que